Perfeito, maravilha então. Vamos dar continuidade na resolução das nossas listas baseadas em um array, né? A gente está montando uma listagem e ela é baseada em array. A nossa brincadeira, então, já tem um curso aberto, genérico, né? Onde eu cadastro os meus alunos dentro desse curso. Eu criei uma descrição e a minha lista de alunos é um array, na verdade. Quando a gente começou, a gente estava determinando o tamanho, e esse tamanho daqui ficava fixo, porém eu tinha acesso total e logo eu poderia criar uma nova instância de um vetor e atribuir. Fazendo uma nova instância de um vetor, eu mudava o tamanho e a quantidade de alunos, né? Então tinha esse porém daí. A gente fez um construtor para passar a descrição, e a gente seta tamanho 7 como padrão nosso. Fizemos também algumas modificações de tamanho, aonde nós tivemos aqui a descrição. Nós mudamos o tamanho agora da... Mudamos o tamanho, não, validamos a nossa descrição. Depois a gente fez duas outras validações internas. Essas validações internas aqui, só para a gente não ter que refazer isso, de toda hora estar fazendo esse mesmo processo, né? Então fica melhor dessa maneira. Então é bem legal nesse momento imaginar isso, que eu estou reaproveitando o código, criando esses métodos. Eles são internos, porque não tem necessidade deles ficarem aparecendo para quem criar um objeto a partir dessa classe, porque é o uso interno nosso para controle. A gente fez os métodos, vou lá no adiciona no final, então ele vai lá na última posição livre e adiciona, mas antes ele verifica se a lista está cheia. Adiciona numa posição, e aí para adicionar numa posição, a gente tem que adicionar numa posição que já exista um elemento. Antes de qualquer coisa, tem um espaço para adicionar novos? Se eu tenho, a posição que eu quero adicionar é uma posição existente, válida? É. Aí eu movo todo mundo para frente, e aí adiciono naquela posição que tá livre ali o novo elemento. O adiciono no início, eu faço a chamada do adiciona na posição 0, ou seja, ele move todo mundo uma casinha para frente. Vamos fazer uma pergunta legal. Já que a gente falou sobre notação Big O, para adicionar um elemento novo, qual que é a nossa complexidade algorítmica? Quanto tempo que ele demora? Bom, ele vai e adiciona na posição. Esse cara, então, tempo constante. Adicionar elementos no array, tempo constante. Se demorar 2.5, eu tinha falado 2.7 segundos para fazer uma ação dessa. Toda vez que ele for adicionar um aluno, ele vai gastar 2.7. Sempre ele gastará 2.7 segundos. Ah, é 1 minuto para adicionar. Beleza. Ele gasta 1 minuto todas as vezes que ele adiciona um aluno. Nunca é mais e nunca é menos. É sempre 2 minutos lá para adicionar. Essas características de tempo constante são legais. Se eu pegar e imaginar agora o meu toString, olha que coisa, o meu toString está iterando todo mundo. Se ele está iterando todo mundo, ele está passando por todo mundo, esse cara tem um custo de N. Então, quando eu mando imprimir o meu vetor, está custando N para mim. E para adicionar em uma determinada posição, eu tenho um laço, né, que pode ser, por exemplo, a posição 0. Se for a posição 0, com certeza ele vai passar por todos, logo, esse cara tem duração de N, que é a mesma coisa do de cima, já que chama o de baixo, né? Então, os meus métodos de inserção, eles têm custo. Quanto que custa e qual que é o melhor para utilizar? Vale mais a pena, em listas baseadas em array, adicionar ele no final, porque o custo é 1. Se eu for adicionar sempre no início, o custo é N. Com um elemento custa 1, com 2 elementos custa 2, com 3 elementos custa 3, mas com 1.000 elementos custa 1.000, com 1 milhão custa 1 milhão. E ele começa conforme vai crescendo,
ele começa a ficar mais demorado. Agora que a gente já entendeu os custos de adição, vamos fazer uma remoção, né? A gente precisa remover os nossos novos elementos. Então, a gente já tem elementos, vamos remover esses elementos. Imaginando aqui, então, que eu tenho as minhas 5, 6, 7. Se eu estou bem lembrado, a gente usou João, Zé, Pedrão. Cara, minha mente está boa, hein? Pedrão. Depois do Pedrão foi o Aldo. Depois do Aldo foi a Maria. Aí a gente usou o nome de mulher. Foi Maria, foi Renata? Regina, né? A gente adicionou a Regina. Regina, não Renata, Regina. Aí a gente adicionou a Regina. Vou colocar aqui na. Opa. Esse aqui. Regina, vou colocar aqui no final. Regina. E depois a gente brincou ainda que era a Sandra, já que falaram que eu só estava colocando nome de homem, né? Olha lá. Aí, beleza. Não está. Aqui está equiparado, né? Metade para cada um. Então ficou bacana, quase metade para cada um. E bora agora entender, né? A gente tem os nossos elementos. Eu posso remover. Se eu for remover do final, é somente ir lá no final e remover o elemento. Beleza. Mas como que eu removo do final? Porque eu tenho uma variável que ela se chama quantidade de alunos. A quantidade de alunos, quando um array está lotado, quantidade de alunos, ela vai estar aqui apontando para cá, né? E ela vai estar com valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ela incrementa mais um. Quantidade de alunos, então, vai ter 7, que é o tamanho do nosso array. Por isso, está cheio, não pode. Se eu mandar remover dessa posição daqui, ele vai tentar remover isso daqui, né? Que está depois do limite do array. Array index out of bounds. Então, para tentar remover do final, eu não posso remover de quantidade de alunos. Tem que ser quantidade de alunos menos 1. Então, eu vou fazer exatamente isso. Vou criar um método aqui, public void remove do final. Preciso passar alguma informação para ele? Não, eu simplesmente quero que ele remova o último elemento da minha lista. Para remover o último elemento da minha lista, então, o que, que acontece? Eu tenho que pegar esse cara daqui e subtrair 1. Então, eu vou pegar ele e subtrair 1. Depois que eu peguei ele e subtraí 1, eu vou pegar agora o meu array de alunos, na posição quantidade alunos, e vou limpar ele. Como que eu limpo? Atribuo abre e fecha aspas? Não. Porque abre e fecha aspas é uma string. Esse cara é um objeto. Como que eu tiro uma referência de um objeto? Atribuo um null para ela. Acabamos de tirar a referência do objeto. Depois da execução desse método, olha que interessante. Antes da execução está aqui, depois da execução está aqui. A gente vai ter null, e esse cara vai valer 6. Então, a gente acabou de ter um vazio. O problema, quando a gente remove, e se o meu array estiver todo vazio e eu tentar remover um aluno? Ele vai decrementar, de 0 vai passar para menos 1. Na hora que ele tentar acessar a posição menos 1, array index out of bounds. E aí, exceção. Logo, a gente vai ter que tratar aqui para quando o nosso array estiver vazio, nossa lista estiver vazia. Se a gente já está testando para a lista cheia, vamos testar então para a lista vazia. Private, void, lista vazia. Vamos ver aqui. Se
alguma coisa, eu faço. Como que eu sei que minha lista está vazia? Ela está vazia quando quantidade de alunos é igual a zero. Se a quantidade de alunos é igual a zero, ela está vazia. Então, se eu tentar chamar a minha quantidade de alunos, tentar remover, e ela tiver igual a zero, já sei que ela está vazia. Então, se tiver vazia, curso vazio, né? Está lá, indico que meu curso está vazio. Não tem nada. E aí eu vou chamar meu teste de lista vazia. Vou chamar meu teste de lista vazia. Está aqui, teste de lista vazia. Verifico se a lista está vazia. Então, para remover do final, eu verifico se minha lista está vazia. Se tiver, ele já lança exceção. Se não tiver vazia, ele vai decrementar a quantidade e aí vai pegar e para aquela determinada posição já vai atribuir null. Ou seja, ele vai arrancar a referência, vai apagar aquele item. Dessa forma, nós temos agora, literalmente, um apagador de elementos da última posição. Para apagar os elementos da última posição, qual que é a complexidade desse código daqui? Bom, CD conta 1 e vai lá para remover o elemento, atribui null para a posição. 1, né? Então, tempo constante para adicionar e remover, tempo constante para a gente fazer isso daí. Sempre muito rápido esse processo de remover. Se a gente pode remover do final, a gente pode adicionar no final, a gente pode adicionar numa posição, a gente vai remover de uma determinada posição. Então, vamos remover de uma determinada posição, né? Antes disso, vamos testar, né? Vamos testar. Esse cara compilou, não deu erro, vamos remover. Eu quero agora rodar o remove, só para a gente ver como que está isso daqui. Ele deve estar mostrando realmente lá, bonitinho. A Maria é a última, perfeito. Se eu chamar agora curso, ponto, remove do final. O que que nós temos que ter como resposta, né? Se eu chamar curso, ponto, remove do final, ele vai ter que pegar essa última posição e dizer que ela é nula. Então, seria isso daqui a nossa resposta. Compilando, executando, olha lá, última posição nula. O restante ficou exatamente igual, né? Aldo, Pedrão, cadê Aldo? Pedrão, Regina, aqui, Zé, João e Sandra, né? Tudo certinho. A gente conseguiu colocar todo o esquema de remoção. Ficou fácil para remover do final. Agora que a gente entendeu como que remove do final, vamos realmente montar lá um public void remove da posição. Eu vou passar como informação a posição e vou passar mais alguma coisa? Ah, o elemento que eu quero remover? Não. Eu só preciso indicar a posição. Perfeito. Posso remover se minha lista estiver vazia? Não. Então, lista vazia. Estou testando. Além de testar se a lista é vazia, eu preciso validar a posição. Valida a posição. Porque eu só posso remover de uma posição que tenha elementos. Eu não posso remover de uma posição que não tenha elementos. Então, de uma posição que tem elementos, ou seja, imaginando nesse caso daqui, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse cara aqui tem 6 posições. Eu posso remover desde que o meu índice, né, minha variável posição, o meu valor de posição, meu parâmetro que é passado aqui, que ele esteja entre 1
e 6. Se estiver entre 1 e 6, perfeito, vai funcionar. Vamos ver o nosso valida posição ante qualquer coisa. O valida posição, ele vai aceitar o 0 e vai aceitar uma posição menor que a quantidade. Então, a quantidade é 7, então ele vai aceitar 6. Então, beleza. De 0 até 6 ele vai fazer. Então, isso daqui tá ok. O que acontece agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na posição em específico que eu quero. Então, alunos, na posição específica, e vou atribuir null. Perfeito, olha lá. Imaginando agora, eu quero remover quem está na posição 3. Eu venho aqui e atribuo null. Só que quando eu atribuir null para cá, eu fiquei com uma lacuna. O que eu preciso fazer? Preciso copiar o valor que está no 4 para trás, que está no 5 para trás, que está no 6 para trás. Para, na verdade, ficar uma posição nula aqui no final. Então, quando eu fiz isso daqui, eu fiz esse passo, né? Eu coloquei um nulo nesse momento. Agora eu preciso copiar quem está na frente para trás. Então, vamos fazer um laço aqui. For alguma coisa, e aí a gente vai movimentar esse negócio. Int atual, posição atual, vai ser igual a alguma coisa, atual menor que quantidade de alunos. Atual mais mais. Eu vou começar na posição. Vou começar na posição. Por quê? Olha só. Se eu começar aqui na posição que eu quero remover, estou querendo remover a posição 3, o que eu posso fazer? Eu preciso atribuir null para esse cara? Preciso atribuir null para ele? Não. Não preciso atribuir null para ele. Por que eu não preciso? Porque se eu começar da posição, ao invés disso, né? Voltando aqui estava Aldo, né? O que eu vou fazer? Eu vou copiar Maria para cá, vou copiar Regina para Maria, vou copiar Sandra para Regina. E depois eu vou colocar null nessa posição. Precisei de colocar nulo na posição que eu quero apagar de verdade? Não. Então, vamos fazer esse processo daqui. Eu tenho que copiar todo mundo para trás. Então, quem está na frente, eu vou mover para trás, né? Então, vou remover, vou fazer esse processo. Então, da posição, copio quem está na frente até o final. Int próximo igual a posição mais 1. Certo? Vou copiar quem está na frente para trás. Mas se eu fizer isso daqui, você concorda comigo que se eu tentar fazer a última posição, ele vai tentar pegar fora do limite do meu array? E aí ele vai dar um array index out of bounds? Sim. Então esse cara daqui não fará até a última posição. Não faz até a última posição. Show! Ele não foi até a última posição. Foi até a penúltima, por isso ele consegue pegar o próximo. Dessa forma, eu consigo fazer isso daqui. Alunos na posição atual receberá quem está na frente. Alunos na próxima posição. Então, ele pegou posição atual, pegou, estou chamando de próxima, né? Então, vou chamar de próxima posição. E ele está fazendo isso daqui. Então, ele sempre pega posição mais 1. Quando termina este processo,
Então, isso aqui eu disse que não era mais necessário, mas é necessário isso daqui. Por que que é necessário isso daqui, né? Porque quando terminar esse processo, eu vou fazer isso daqui, ó. Alunos na posição atual, que é o próximo valor, vai ser igual a nu. E vou falar aqui quantidade de alunos menos menos, porque eu acabei de remover um. Entenderam? Só estou declarando fora do laço porque eu quero utilizar ela depois. Eu poderia remover a posição, né? Vou lá, quero remover o item 3. Coloco o nulo para cá e copio de volta todo mundo. Poderia. Mas e se, ao invés disso, eu já vou copiando todo mundo de volta, copio de volta. Então, vou fazer o processo, ó. Quero 3. Copio para cá. Quem está na frente, copio para cá. Cheguei, quem está na frente, copio para cá. Esse cara daqui, eu não vou poder copiar, mas ele vai incrementar e vai sair do laço. Quando ele incrementar e sair do laço, eu vou atribuir null para essa posição. Eu removi quem estava no índice 3, puxando todo mundo para trás. Teoricamente, deve funcionar. Compilando esse cara, deu ok. Vamos experimentar. Então, eu quero remover quem está na posição 3, né? Que eu tinha colocado aqui. Curso.remove da posição 3. Então, vai ser 0, 1, 2, 3. Vamos ter que remover a Regina. Nossos dados vão ficar da seguinte forma. A gente vai remover a Regina. E a gente vai ter mais um elemento nulo no final. Então, teremos 2 nulos, porque a gente fez uma remoção do final e uma remoção da posição 3. Então, teremos que ter esse perfil daqui. Compilou, rodou. A gente tem agora, só para a gente conferir, olha lá, a Sandra, o João, o Zé, o Pedrão. Putz, grila, olha lá. Aí ficou duplicado. Opa, 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 opa. Quem falou? Caio. Ô, Caio. Você falou que aqui o próximo não é posição, é atual mais um. Exato. É isso mesmo. É atual mais um. Só atualizando. Compilou. Vamos ver lá. Rodou. Bonitinho. Ficou certinho lá, ó. E aí o nulo tá mais um, né? São 2 nulos. Legal, do jeito que a gente queria. Então, o Windows, sacana. Olha lá, os 2 nulos no final. Aldo, Pedrão, Zé, João e Sandra. Todos eles ali. Show de bola. A gente conseguiu, então, fazer a remoção de uma determinada posição. Gostei. Muito show. E agora, para remover do início. Vamos lá. Montar um remover do início. Não, aluno não. Quero curso. A gente já fez um remove do final, já fez o remove da posição. Public, void, remove do início. Qual que é a característica mesmo que a gente tem? Para remover do início, a gente vai chamar remove da posição e a gente vai passar a posição 0. Vamos ver se ele consegue remover dessa posição 0 aqui.
Compilou. Rodou. Mas rodou, né? Esse aqui não roda. There. Tá o outro. Vamos. Compilou, rodou, né? Tem que copiar aqui. Vamos colocar para ele remover do início. Se for exatamente isso, a gente vai ter que remover a Sandra. A gente vai remover a Sandra e vamos copiar todo mundo para trás. Então, aqui a gente vai ter mais um nulo lá no final. Deveria ser essa a saída. Compilando, rodando, e sim, é essa a saída, né? A gente tem agora, eu quero colocar aqui, vamos lá, um pouquinho para cima. Olha lá, João, Zé, Pedrão, Aldo e 3 nulos. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente ficou com os valores ali certinhos. Ele removeu do início. Vou pensar num caso de teste para a gente ver o que está acontecendo. Eu quero remover da última posição. Está tudo cheio. Quero remover da última posição. A última posição é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posição 6. Vou testar aqui. Quero colocar uma posição 7 para a gente ver. Compilou, rodou. Ele vai dar lá a posição inválida. Beleza. Vou melhorar essa posição inválida. Eu quero falar para ele qual que é a posição. Só isso. Atualiza só para a gente ver aqui como que fica, qual que é a posição inválida, né? Olha lá. Posição 7, inválida. Aí ele não consegue por conta disso. Show. Vamos tentar então na 6, posição 6. Nesse caso aqui, se eu quero remover da posição 6, ele tem que remover a Maria. Será que ele consegue remover a Maria? Compilou, rodou. Opa, né? Ele vai continuar removendo, eu tenho que parar aqui. Só para ele parar nessa remoção. Ele tem que remover a Maria. Compilou, rodou. Olha lá que bonitinho. Ele conseguiu remover a Maria numa boa. Então, a última posição também é válida. Por que que funcionou a remoção da última posição? Vamos entender, né? Quando eu mandei remover de uma determinada posição e eu passei a última posição, a minha lista não está cheia. Cadê? Remover. A minha lista ela não está vazia. A posição é uma posição válida. Ok. Ele vai começar, então, da posição final menor que a quantidade de alunos menos 1. Ele faz esse laço? Não, porque a posição final é 6, total de alunos é 7, menos 1 é 6, logo, ele não faz, 6 não é menor que 6. 6 é igual a 6, então ele vai pular isso daqui. E aí ele vai falar que a posição 6 é igual a nulo. E vai decontar 1. Show? Então, se eu utilizar o remove da posição para remover a posição final, ele tem tempo de execução, complexidade algorítmica de 1. Porém, se eu mandar remover do início, ele tem complexidade algorítmica de N. Então, no final, esse cara daqui, na verdade, ele é N. Logo, esse cara daqui também é N. Porque pode ser, né? Eu não sei qual posição que você vai remover. Em média, seria um N sobre 2 aí, né? Mas pode ser sobre 2. Se ele é sobre 2, para a gente não interessa, a gente tira, né? Se é vezes 2, dividido por 2, mais 2, menos 2, não importa. É N. Então a gente entende que ele é N. Tem uma característica, então, muito legal.
para adicionar e remover no final de uma lista é rápido, complexidade 1. Mas em qualquer outra posição, você começa a ter cópia de valores, e isso demanda tempo. Então, ela deixa de ser performática quando você não quer adicionar no início. Para adicionar e remover muitos elementos, ficar colocando elemento, retirando elemento, põe elemento, tira elemento, né? Por exemplo, no método de ordenação, que você está utilizando uma lista dessa, ela deixa de ser performática, porque você vai fazer muitas trocas, então vai ter muitas movimentações. E com certeza ele vai custar muito isso daí. Logo, no pior dos casos, ele vai dar um algoritmo N quadrado aí, porque ele passa por todo mundo com os métodos de ordenação, mudando os itens de posição. Então, pensando dessa forma, uma lista baseada em array, ela só é boa, só vale a pena se você sempre for adicionar no final, para adicionar e remover. Uma ideia ótima é você dar uma carga nela. Então, você enche ela, encheu, pronto. Coloquei todos os elementos que eu preciso. Fazer consulta. Fazer consulta. A gente pode consultar esses elementos? Eu quero consultar os alunos. Não posso. Então, eu teria que montar um método ainda para consultar. Joia, entendi. Eu quero verificar se, por exemplo, a Maria ela está matriculada nesse determinado curso. Tem como eu ver? Só se eu mandar listar tudo para ver. Eu não posso perguntar, Maria está matriculada aí? Preciso trabalhar isso também. Quantos alunos que tem nesse curso? Não sei. Eu não sei qual que é o limite, então eu também não tenho como descobrir o limite dele. Outro problema, então eu também tenho que descobrir o limite desse cara. Eu tenho que verificar se contém, verificar o tamanho, verificar alguns detalhes aí. Tem bastante coisa para fazer ainda. A gente só adicionou, só removeu. Mas o resto das implementações a gente não fez. Então a gente terá que fazer. Então vamos pensar com carinho e montar essa próxima etapa daí, né?